E hoje nós vamos falar sobre como ser um grande líder em uma pequena empresa. Você precisa estar presente no dia a dia e trazer inspiração. O grande líder não é aquele que pede para as pessoas fazerem, é aquele que mostra como é feito. Então, são coisas que você deve diferenciar. Eu não sei aqui também, quem já leu aquele livro, como é do Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoa. É um grande livro também. Se você tiver aí na sua quarentena e quiser uma dica de leitura, eu super recomendo que você leia esse livro, porque vai te mostrar muito dessa questão de liderança. Mas eu separei aqui é, tópicos que vão já te dar essa noção e a gente vai falar isso muito próprio para sua empresa, principalmente para sua organização, né? Que às vezes a pessoa, o grande líder, né? Mas e quando se pensa em grande líder, as pessoas pensam também numa grande empresa. Por isso que eu quis trazer essa live para a gente falar, né? O grande líder em uma pequena empresa. Você precisa, para ser um grande líder numa pequena empresa, você precisa trazer segurança e inspiração para a sua equipe, desenvolver a sua inteligência emocional para poder saber como ser um bom líder, um grande líder. Você precisa trabalhar com feedbacks e você precisa delegar tarefas. Tudo isso são características que você precisa assumir na sua estrutura de liderança, né? Realmente, para que mesmo numa empresa pequena, você consiga ser um grande líder. Você dá segurança e inspiração para sua equipe quando você está no dia a dia, né? Quando você está ali falando com os funcionários e demonstrando a sua preocupação com a equipe. Os bons líderes são aqueles que sabem ouvir as pessoas. Então, é até mesmo uma estratégia de negociação, né? Ouça primeiro para depois você falar. Também falar, você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, tudo isso faz parte de negociação, mas também é uma grande característica de um grande líder. Ele traz segurança. Você já deve ter visto aqueles filmes que tá tudo lá afundando, a crise tá grande, você tá lá numa guerra e tá lá o grande líder dizendo, vai dar certo, vem aqui comigo. E quando todo mundo já teria desistido, o líder é aquele que está ali dando motivação, trabalhando com a equipe para a equipe realmente ir à frente, né? Então, a questão da liderança, e por muito tempo, eu lembro que quando eu estava na faculdade, se discutia se liderança era algo que você já nascia, que era nato, ou se você já aprendia. E tem várias escolas que falam em relação a isso. Por muito tempo se achou que a liderança era algo que você já nascia com ela. E depois vieram estudos que mostraram, não, você também consegue, tem um líder nato, mas tem um líder que é possível desenvolver. Então, se você acredita que você não é aquele líder nato, pense o seguinte, dá para desenvolver liderança, tá? Então, se no dia a dia da sua empresa você trouxer segurança, inspiração para sua equipe, como é que você faz isso? Você precisa fazer isso através de ações. Um grande líder não é só aquele que fala, é aquele que faz, né? Então, assim, nas pequenas empresas, para que elas possam crescer, quantas grandes empresas antes começaram pequena só porque elas tiveram grandes líderes? A própria Apple é um exemplo, né? O Steve Jobs é um grande líder, foi um grande líder até hoje. Os ensinamentos dele são buscados ainda pelas pessoas, mas como que ele conseguiu, né, transformar aquela empresa lá de garagem a uma Apple, a uma empresa que hoje todo mundo deseja quando tem um novo lançamento de celular? Por quê? Porque ele era um grande líder, ele inspirava as pessoas, ele ouvia as pessoas e, acima de tudo, ele ouvia o próprio cliente. A gente tem outro grande modelo de líder, né? O próprio Martin Luther King Jr., né? Então, assim, imagina, ele mudou tudo aquilo. Hoje a gente está falando dos Estados Unidos, tem questão racial, mas no tempo do Martin Luther King, a coisa era muito pior. E ele conseguiu trazer muitas pessoas, imagina, não tinha internet. Hoje a gente, vamos fazer uma passeata. Tem internet, você manda o WhatsApp, todo mundo se encontra. Ele conseguiu fazer isso numa época que não tinha essas tecnologias, que foi muito no zoom, zoom, zoom. Então, ele conseguiu
fazer através dessa grande liderança. Mas trazendo para as empresas e para as pequenas empresas, você tem que pensar, então é possível, né? A Apple, quando começou, era uma pequena empresa, né? O Steve Jobs tinha só uma ideia e buscou um parceiro para tocar. As parcerias dele não deram muito certo, porque ele era um pouco, às vezes, muito radical com as coisas, mas ele conseguia inspirar. E é isso que você precisa nesse nosso primeiro item. O líder, acima de tudo, ele tem que trazer inspiração. E ele só vai conseguir trazer inspiração para a equipe se ele realmente demonstrar preocupação com a sua equipe. Segundo item, que é desenvolver a sua inteligência emocional. Você precisa desenvolver a inteligência emocional, porque essa é uma habilidade para que você possa gerenciar as próprias emoções e até mesmo as pessoas que estão ao seu redor, né? Mediante a todos os tipos de situação, principalmente em crises econômicas, em crises entre grupos, entre as pessoas e problemas na empresa. Não adianta você ser aquele líder que só é um bom líder quando as coisas estão bem. Quando tem uma dificuldade, é onde a gente vê os verdadeiros líderes. Então, vamos dar um exemplo que não é para se fazer. De repente, a empresa passa uma dificuldade, ou um cliente ligou para o dono, e o dono está ali estressado, às vezes quer pegar um assim, e aí o grande líder, ele vai fazer o quê? Ele vai ouvir. Primeiro de tudo, ele vai ouvir o seu cliente e ele não vai tomar nenhuma conclusão dizendo que a culpa é da sua equipe, porque esses são os piores líderes. É aqueles que querem mostrar que eles são os melhores e aí ele faz isso colocando a culpa em alguém. Esse é o pior tipo, né? É aquele que quando a coisa está indo bem, ele diz que ele que teve a ideia, que ele que foi o cara. Mas quando teve algum problema, ele vai dizer que a culpa é dos outros. Esse é o pior tipo, não só de pessoa, mas o pior tipo de líder. Mas o que você tem que se policiar? Você é esse, né, que quando as coisas dão errada, você é qual tipo? Você é aquele que tenta buscar culpa nos seus colegas e funcionários, ou você é aquele que você tenta, olha para dentro, não, vamos ver onde a gente errou, vamos ver como que a gente pode melhorar. Esse é o líder. E é o líder que, se algo der errado, vamos lá, esse exemplo que eu falei do cliente, deu um problema com um produto seu ou um serviço seu, o cliente ligou, você que é o dono, você atendeu, e aí o que acontece? Você vai ouvir esse cliente e vai dizer, não, obrigada por pelo seu feedback, primeiro eu peço desculpas, né? Então, assim, esse é o líder. Primeiro eu peço desculpas, eu vou ver internamente o que possa ter acontecido e tenha certeza de que a gente vai melhorar isso. Então, assim, nós, não é os outros que são os culpados. Você, acima de tudo, é o líder da empresa. Se o erro foi nosso, a gente tem que admitir. E como é que a gente admite, vamos lá, de uma forma elegante? A gente admite o erro, diz que vai melhorar, rever os processos e vai melhorar nossos processos. Eu gosto muito de ter contato com empresas que dão problemas. Vamos imaginar que você comprou um produto e deu problema. Você só vai descobrir se aquela empresa realmente ela é ética, ela é honesta, na hora que for para resolver um problema. Porque quando tudo dá perfeitamente, beleza. Agora, quando dá um problema numa empresa e que você precisa, por exemplo, pedir um reembolso, você precisa pedir uma correção, você vai olhar como que a outra parte trabalha. Bom, tinha regra? Bom, tá seguindo a regra? Primeira coisa, se existe regra, vamos olhar para as regras, né? E segunda coisa é ver como que esse líder vai trabalhar esse problema. Né? Então, assim, é importante você ver quando você tem problema com uma empresa, como que é tratado através da liderança. E sempre os funcionários vão ser reflexo da liderança. Né? Não dá para a gente ficar dizendo esses meus funcionários não prestam, é tudo um bando de preguiçoso, esse povo faz as coisas erradas mesmo. Gente, o funcionário, o nosso colaborador é o reflexo da nossa liderança. Então, assim, se você tiver esse tipo de pensamento, se já passou por você esse tipo de situação, dê uma olhadinha, o que você está fazendo para melhorar esses funcionários? Né? Você tem uma reunião semanal, você tenta ensinar, você tenta passar o seu valor para o seu funcionário, para que isso seja um valor da empresa. Isso é ser um grande líder numa pequena empresa. Você pode ter um funcionário só
Mas que tal você fazer encontros? Hoje a gente tem a tecnologia para ajudar, né? Fazer encontros. Ah, como é que tá a semana? Você precisa de alguma ajuda, né? Agora, principalmente na pandemia, que quem tinha uma empresa física agora acabou trabalhando um pouco mais remoto. O quanto você está próximo dos seus funcionários nesse sentido? Ou você joga tudo lá e ele que faça, e se der errado, é ele que vai fazer o errado. E quando é o contrário, o funcionário reclamando da empresa para o cliente. Então, se o seu funcionário está reclamando para o cliente, a coisa está bem mais preocupante. A coisa está bem mais complicada. Por quê? Se o seu funcionário está reclamando para o cliente, possivelmente é porque ele não tem a abertura de vir falar com o líder, de vir falar com você, com o dono da empresa. Então, gente, esse é um grande problema que existe e tem que ser contornado. Então, como que você faz naquele primeiro item? Você dá segurança e você dá abertura para o funcionário vir e falar com você. Porque quando o funcionário vai falar com o cliente, é porque ele não está tendo abertura dentro de casa. O mau líder é o que dá o piti, né? Dá um erro, ele vai lá, vamos imaginar aquele mesmo líder que o cliente ligou e ele verificou que o problema era dentro da empresa, um funcionário errou um processo. O que esse líder deve fazer? Ele deve ir lá olhar com o funcionário, você errou isso, isso. Bom, como que a gente vai fazer para a gente não errar mais? Agora, nesse tom de voz. Agora o seguinte, se você é daquele líder que chega lá, mas como que você erra isso? Não é mais para fazer isso, sempre erra. Vamos imaginar você ouvindo essa pessoa na sua cabeça. Você acha que a próxima vez que você errasse, vamos colocar agora, se coloque no lugar do outro. Isso é uma das coisas também de lição de liderança. Se coloque no lugar do outro. Se você erra e alguém vem falando isso para você, você acha que a próxima vez que você errar, você vai ser sincero, ou a primeira coisa que você talvez vá fazer é mandar a culpa para o outro. Então, o grande líder é aquele que realmente ouve, tenta entender e tenta buscar solução. E aí você tem a certeza que os seus liderados, eles vão errar, porque é possível errar. Claro que eles vão sempre trabalhar para não errar, mas se eles errarem, eles vão dizer para você onde eles erraram. E vai ser muito mais fácil você corrigir o problema do que você, se for aquele que tenta só berrar, berrar, berrar. A próxima vez ele não vai falar para você que foi ele que errou, ele vai ficar dizendo que foi outro que errou e você nunca vai descobrir a origem do problema, né? Então, assim, isso é importante. Então, o grande líder, ele tem essa inteligência emocional, ele pode estar desesperado, ele pode estar querendo, assim, querer matar alguém, mas ele tem que sentar e ele tem que realmente tentar entender e ajudar. E aí, quando você tem o outro lado, que você dá abertura e os seus funcionários dizem para você onde erraram e você foi tentar ajudar, olha o que acontece, tá? Já aconteceu isso comigo e eu sempre sou trabalho dessa forma. Se um cliente vier dizer assim, porque o seu funcionário fez isso, 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 errou aqui, aqui, sempre erra, né? Muito normal o cliente dizer que, são vários erros, né? Primeira coisa que você tem que, como líder, mas quais foram? Quantos foram? Porque os vários erros, às vezes, foi uma ou duas vezes e o cliente gosta de generalizar, ele faz aquele alvoroço. Então, primeiro você tem que quantificar. Segundo, você tem que dizer, eu acho um pouco estranho, porque a minha equipe aqui realmente é uma equipe que a gente tem processos e quando a gente erra, todo mundo assume aquilo que errou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te dar uma resposta agora, mas eu vou ver com a minha equipe e depois eu te dou um retorno. Ou seja, você também está defendendo a sua equipe. E um funcionário seu, um colaborador seu, quando ele vê você defendendo ele, mesmo que ele tenha errado, ele sempre vai te falar a verdade. Sim, e eu falo para meus funcionários, quando vocês errarem, anote. Diga onde foi o erro, qual foi o dia, e vamos deixar isso registrado. Por quê? Mas, como assim? E primeiro é um dos itens que a gente deve fazer, né, quando a gente tem a ISO, que é o quê? Para que a gente possa melhorar e a gente possa implementar melhorias contínuas. E segundo, o mais importante é que para quando o seu cliente disser, foram 10 erros, foram um monte de erros. Aí se você tem todos anotados, você, não, foi no dia tal, foi esse item, foi dia tal, esse item. Então não foram vários, foram 2, tá? Então é assim que você consegue e você já começa a se mostrar não só um bom líder para a sua equipe, mas um grande líder
para os seus clientes também. Terceiro item, que é trabalhar com feedbacks, né? Dizem que o ser humano, ele é muito ruim de feedbacks, né? E essa palavra, por muito tempo, eu lembro que quando eu fiz a faculdade, era o ápice, tudo era feedback. O problema são feedbacks, o problema é feedback, né? E aí dizia assim, os projetos, e aí não cumpriam prazo, e aí eu sempre entendi que, na verdade, o não cumprimento de prazo é que as pessoas não gostam de ser pega no pé, né? Então, se vai atrasar um projeto, o que seria o correto? O correto seria o seu funcionário, o seu colaborador, ou mesmo você, se for um projeto para o seu cliente, levantar a mão e dizer assim, me desculpe aí, eu tô só te adiantando, infelizmente a gente quer te avisar com antecedência que nós vamos atrasar o projeto em X dias, em 10 dias, pelo menos você está dando um retorno para o seu cliente e ele já vai se preparar para aquilo. Tem como eu ajudar em alguma coisa? Você deu o retorno, tá? Então, a questão de feedbacks é você dar esses retornos importantes para o seu cliente, né? E você pode, por exemplo, fazer reuniões semanais para esse tipo de feedbacks ou até mesmo avaliações online. E feedback, gente, não é para pegar no pé, não é aquela coisa feedback negativo, feedback positivo. Não, feedback é feedback, é dizer assim, estamos assim, vamos melhorar assim. Às vezes você também pedir um feedback dos seus liderados para com você, né? Porque às vezes as pessoas, né, os colaboradores são muito assim, eu tenho que fazer o que o meu patrão fala, né? E aí o que acontece? Às vezes você está fazendo um monte de besteira só porque você não deu a abertura para que os seus colaboradores deem um feedback a você, né? Então, é importante você considerar, deixar aberto a cultura de feedbacks, né? E feedbacks pode ser no corredor, pode ser numa reunião, pode ser numa avaliação. É sempre importante você dar essa abertura. Agora, você está numa reunião, você como um líder, o que você pode fazer? Você pode abrir na reunião e dizer assim, pessoal, a gente está trabalhando dessa forma, o que vocês estão achando? Em relação ao meu trabalho também, como um líder, como o chefe de vocês, se você for dono da empresa, o que vocês veem? Tem algum ponto que eu possa melhorar? Olha só que legal. Isso o primeiro é humildade, mas não é baixar a cabeça, não, é você ser humilde para você querer crescer. E todo líder que se preza sempre vai querer crescer. E vai querer crescer não passando em cima dos outros, mas vai querer crescer e levar as pessoas com eles também, vai querer crescer junto. Eu estava numa empresa e eu tinha feito um acordo, né? Quando eu entrei nessa empresa, eles tinham eu fiz uma pergunta para as pessoas, para quem da minha equipe ali, eu falei: "O que vocês gostariam de melhorar, que é o que mais deixa vocês chateado no setor em que vocês trabalham?" E foi unânime. As pessoas me falaram o seguinte: "Kelly, a gente trabalha um período lá X da empresa, a gente trabalha das 8 da manhã às 3 da manhã e no outro dia a gente tem que voltar às 8 da manhã, e isso nos deixa muito cansado, a gente trabalha sábado e domingo, a gente não consegue ficar com a família. Então, se você conseguir fazer alguma coisa para que a gente não precise mais trabalhar nesses horários malucos, a gente só quer isso." Então, eu prestei muito bem atenção naquele pedido e eu falei, então, esse vai ser o meu objetivo aqui. E a gente fez muita coisa, a gente fez processo, a gente fez mutirão, mudou um monte de coisa e conseguimos. Até que entrou uma outra pessoa e quis mudar tudo e falou assim, não, porque vamos fazer isso, bababá. E a gente viu, não, se vocês mudarem para esse outro jeito, vai dar errado, porque a gente já experimentou, quando eu cheguei era assim, dava errado. E bateu o pé, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Esse é o exemplo de como não ser líder, né? Tem que ser assim, a pessoa era amiga do diretor, tem que ser assim e pronto. E a gente ainda criou um comitê e falou, não, assim não dá, porque a gente já fez. Ok, o que aconteceu? A pessoa meio que impôs aquilo e mudou. O que aconteceu? Deu problema e ia voltar todo aquele problema inicial. E aí ela veio me falar, não, eu preciso que tu libere a tua equipe para trabalhar, vamos ter que vir à noite aí, e vamos vir à noite porque eu tenho que trabalhar, porque deu problema.
Claro que eu não fui primeiro, eu não fui aquela, né? Viu? Eu te falei, isso é a pior coisa que alguém quer ouvir, né? Mas internamente eu falei, putz, né? A gente fez tanta coisa para evitar isso e simplesmente foi lá e mudou tudo. O que aconteceu? Eu tinha uma coisa que eu tinha combinado com a equipe. Eu tinha dito que nunca mais eles iam trabalhar daquele jeito. E realmente eu cumpri. Porque eu falei, não, todo mundo vai para casa normal, porque eu não vou quebrar um acordo que eu fiz com a minha equipe, eu não vou quebrar esse acordo. Então, faça o que tenha que fazer, mas eu não vou voltar atrás em relação a isso. E claro que isso me custou, né? Como a mulher amiga do diretor, me custou o meu projeto ali e eu logo em seguida, no dia seguinte, saí da empresa. Mas olha só, você tem que ser fiel aos seus princípios, você tem que ser fiel àquilo que você promete, né? Então, quando você assim, é um grande líder, são nessas pequenas coisas. Porque aquela pessoa que não é líder, ela vai fazer o quê? Pô, peraí. Se eu for contra aí o que a pessoa está me pedindo, eu vou ser prejudicada. E o resto que... né? Não. O grande líder é aquele que ele às vezes corta na carne dele para realmente ele cumprir aquilo que ele tenha prometido com seus liderados. Quarto item, que é saber delegar. A gente já tem falado aí alguns dias sobre delegar tarefas, né? Mas você tem que delegar tarefas, não só delegar daquele tipo assim, eu vou delegar e pronto, eu vou delegar e agora eles que se virem. Não. Você tem que ser aquele líder que delega e você realmente vai ajudar. Então você vai delegar, então você vai saber identificar primeiro quando você precisa de ajuda. Isso é ter humildade, né? Porque se você quiser fazer tudo, não vai dar conta, né? Então você tem que ter a humildade para dizer assim, pô, agora eu preciso de ajuda. E a partir disso você tem que fazer o quê? Você tem que procurar ajudar, né? Você tem que procurar parceiros. Eu sempre digo, não é funcionário, você tem que buscar parceiros que possam ajudar a empresa a crescer e se tornar cada vez mais forte e melhor, né? Então, assim, você precisa saber delegar. Então, eu sempre falo para os meus colaboradores, gente, se precisar de ajuda, levanta a mão e fala. E às vezes vai errar, às vezes você fica assim, errou de novo, mas vamos ver como a gente pode fazer para evitar. Eu vou lá, faço processo, eu gravo vídeo, sabe? Então, é importante você dar essa segurança também para o seu liderado. Eu viajei no Vale do Silício, fiz uma imersão lá muito bacana e a gente foi ouvir os VC, que são as pessoas que dão dinheiro para as startups, né? Dão milhões lá. Então, um dos itens que os VCs falam, que eles avaliam 10 itens quando vão aportar, de colocar dinheiro numa empresa. E um dos itens que eles avaliam, acima de tudo, é o CEO, é o dono da empresa. Então, assim, como é que eles vão botar dinheiro numa empresa? Ela pode ter, às vezes, ter um produto maravilhoso, ela pode ter coisas assim estupendas, mas eles olham muito o CEO. Como que ele é como líder, como que ele é para crescimento, como que ele trata as pessoas, se é uma pessoa, inclusive, que vale a pena eles confiar, né? E aí você vê, inclusive, empresas que acontece o quê? Que elas ganham dinheiro, elas são vendidas e muitas vezes a primeira coisa que o comprador faz é tirar o líder, tirar o CEO, transferir, botar o CEO numa outra função e trazer uma outra pessoa para ser o CEO daquela empresa. Porque senão aquela startup talvez não siga, né? O cara só teve a grande ideia, mas fazer crescer um negócio, ele não vai conseguir porque ele não é um grande líder. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.